Foi suspenso o júri dos 9 réus acusados de matar o jovem Ronei Wilson Faleiro Júnior. O jovem de apenas 17 anos foi morto em 2015, na saída de uma festa em Charqueadas. Ele foi atacado por um grupo que se autodenominava Bonde da Abarreta, que com chutes, pontapés e garrafadas o levaram à morte. O julgamento estava marcado para esta segunda-feira no município onde o crime aconteceu. O dia de hoje é muito pesado porque ele remonta, todos os acontecidos e a dor ainda é muito latente, mas a expectativa é que a justiça aconteça. Nós vivemos em sociedade, existem leis, as leis de alguma maneira prevêem penas para aquilo que a gente realiza fora do que seria um padrão em sociedade, e o mínimo que a família espera é que a justiça aconteça. Nada mais, mas também nada menos do que seja necessário até para passar para o resto da sociedade que a vida humana não tem reparação. Então, não é a reclusão ou qualquer coisa que repara isso. Na verdade, o que repara é talvez as pessoas pensarem antes para nós não estarmos aqui nessas situações. Em razão do forte apelo do caso e do grande número de pessoas a serem ouvidas, uma estrutura havia sido montada com um forte esquema de segurança na sede da Associação dos Funcionários da Aços Finos Piratini, em Charqueadas. A previsão era ouvir os relatos dos 3 sobreviventes do ataque, 22 testemunhas e os 9 réus, além da defesa e da acusação. O advogado de um dos réus pediu que seu cliente fosse julgado separadamente dos outros 8 e em outra data. Peterson é apontado como o responsável pela garrafada dada em Ronei, na denúncia feita pelo Ministério Público. A juíza responsável pelo júri acatou esse pedido e houve a cisão do processo com a suspensão do júri que estava marcado para esta segunda-feira. Os processos serão divididos em 3 partes e serão retomados no próximo mês de janeiro. Nós fomos nomeados para esse processo na quarta-feira, de quarta para quinta, na verdade. Como houve colidências de defesa, enfim, e tendo em vista o grande número de réus e a complexidade do caso, nós achamos por melhor para todos eles, na verdade, também que as defesas fossem feitas separadas. Houve o deferimento de um pedido de cisão de um dos réus, que realmente o defensor assumiu agora às vésperas por renúncia do defensor dativo que havia sido nomeado. As demais defesas e o Ministério Público, então, entenderam prejudicial isso às teses que sustentam, e em razão disso, consensualmente, o Ministério Público e todas as defesas criaram 3 núcleos de réus para que sejam feitos, então, 3 julgamentos, e eu deferi para que seja feito dessa forma, inclusive para que nós não tenhamos o que se chama estouro de urna, que é quando o número de recusas de jurados impossibilita a formação de um conselho de sentença, que nós precisamos de no mínimo 7 jurados. Então, com o julgamento concomitante de 9 réus seria realmente bastante difícil, somente se as defesas não usassem o número legal de recusas que é permitida por lei a cada defesa. O volume do processo é de 2.468 páginas. Com a cisão, 3 sessões do júri serão realizadas para julgar 3 réus de cada vez. A primeira será no mês de janeiro. São os réus Leonardo, Vinícius e Peterson. Os outros 6 réus, Alisson Barbosa Cavalheiro, Christian Silveira Sampaio, Giovanni Silva de Souza, Jonathan Paulino da Silva Rames, Matheus Simões Alves e Volney Pereira Araújo serão julgados no ano que vem, no mês de abril. Todos os réus seguirão presos. Jonathan Paulino da Silva Rames vai permanecer em prisão domiciliar. A magistrada explicou o motivo. Foi deferido pelo Tribunal de Justiça um pedido da defesa por motivo de saúde. A Defensoria Pública, que na data atuaria em defesa de 4 dos réus, falou sobre a linha que adotará no júri e sobre a importância da cisão do processo. Na realidade, a nossa preocupação é que sejam individualizadas as condutas e que cada um seja responsabilizado pelo que ele efetivamente fez. O fato é grave, a gente se solidariza com a dor que a comunidade aqui de Charqueadas tem se manifestado, com a dor dos familiares das vítimas, mas é necessário que realmente
realmente se individualize as condutas e que se impute a responsabilidade a cada um de acordo com o que essa pessoa cometeu. Um dos réus, o Leonardo, tem uma imputação de uma conduta, nós vamos administrar, ou melhor dizendo, tentar passar para os jurados a prova que tem com relação a essa imputação e ver se isso efetivamente causou o resultado morte do menino. Os outros réus, a participação que a eles é atribuída. Então, é nesse sentido que nós vamos atuar. Na realidade, a cisão ocorreria exatamente para privilegiar esse entendimento de que quem é acusado de praticar os atos, a princípio mais graves, que teriam determinado o óbito, devem ser julgados antes daqueles que são acusados de praticar atos menos graves. Conforme o Ministério Público, o pai de Ronei Júnior, o gestor comercial Ronei Wilson Faleiro, foi buscar o filho em uma festa por volta das 5 da manhã do dia 31 de julho de 2015. Ele também daria carona a um casal amigo do filho. Na porta do clube, quando tentavam entrar no carro, outros jovens rodearam o veículo com chutes e tentavam abrir as portas. O pai passou a ser atingido com garrafadas, socos e pontapés. O grupo abriu a porta e passou a agredir os 3 adolescentes. Quando conseguiu se desvencilhar dos agressores, Faleiro saiu para o pronto-socorro, mas seu filho morreu no caminho. O mínimo que eu espero é justiça. Justiça. O que você e sua esposa têm feito, né? Onde vocês estão buscando força para seguirem os seus dias? É difícil, muito difícil. Na verdade, é um exercício diário. A ausência ela é irreparável, não tem como a gente achar algo que de alguma maneira substitua. Alguém diz que o tempo ajuda, na verdade o tempo ele só acumula mais saudade e mais ausência, mas na verdade é o entendimento de que a gente precisa tocar a vida, de que a gente precisa andar. A etapa de hoje na verdade é uma etapa que a gente precisa finalizar, porque senão essa situação da percepção de que ainda não finalizou é muito ruim também, ainda continua atrapalhando ainda mais a nossa vida, mas a força vem da necessidade de acordar. A gente precisa acordar, precisa passar aquele dia e precisa dormir. Às vezes amigos, a família, uma mão amiga, ela ajuda, mas é dessa forma, é esperar que o tempo passe para a gente. E a gente acredita que num determinado momento essa nossa caminhada aqui também se encerre. E aí nessa linha aí só Deus pertence, então nós temos que andar até quando Deus decidir que parou o sofrimento e parou a dor aqui. As agressões puderam ser analisadas pelo Ministério Público por meio de imagens de uma câmera de segurança do local. As imagens da câmera de segurança são imagens um pouco distantes, mas dá para ver perfeitamente a conduta do grupo em si e a violência praticada. Segundo consta da denúncia, a motivação é em razão da rixa entre aquele grupo da cidade de Charqueadas e o pessoal da cidade de São Jerônimo. A denúncia consta o motivo fútil, né, a emboscada, e além disso tem o crime de associação criminosa e corrupção de menores. O ataque a Ronei Júnior, seus amigos e seu pai contou ainda com a participação de 7 adolescentes. 4 deles cumpriram medida socioeducativa de internação por 3 anos e outros 3 foram absolvidos. Os adolescentes que foram acusados já foram julgados no Juizado da Infância e Juventude e já cumpriram as medidas que foram aplicadas.